Se você nunca ouviu falar da empresa JBS, não se preocupe. Iremos contar brevemente sua história e chamar a atenção de alguns detalhes contábeis responsáveis pelo seu destaque no mercado mundial. Afinal, com seu jeitinho mineiro, ela se transformou na maior multinacional brasileira de alimentos, tornando-se líder em exportação no setor de carne bovina e primeira no mundo em capacidade de abate. A JBS é uma empresa com mais de 6 décadas de história. Sua origem remonta a 1953, na cidade de Anápolis, em Goiás, tendo José Batista Sobrinho como fundador, e hoje em dia sendo dirigida apenas por seus dois filhos, Joesley Batista e Wesley Mendonça Batista. A companhia opera no processamento de carnes bovina, suína, ovina e de aves, e também na produção e comercialização de couros. Além disso, atua no setor lácteo e derivados, produtos de higiene e limpeza, produtos para animais domésticos, embalagens metálicas, colágeno, biodiesel, transportes e vegetais e na gestão de resíduos e reciclagem. A empresa desenvolve, fabrica e distribui produtos inovadores, seguros e de excelência sob diversas marcas consagradas entre os consumidores, como Maturata, Friboi, Swift, Seara, Vigor, Massa Leve. A JBS lida com diversos concorrentes, sendo a BR Foods, Mafrig, Minerva e Minupar aqueles de âmbito nacional, e tendo a Tyson Food como sua principal concorrente internacional. Atualmente está presente em 22 países distribuídos nos 5 continentes. Com mais de 300 unidades de produção no mundo, atende clientes em mais de 150 nações. A JBS foi a primeira a se consolidar no setor de frigoríficos no Brasil e a primeira companhia neste setor a negociar suas ações em bolsa de valores. A história da JBS é marcada por grandes aquisições, que contribuíram para que ela chegasse ao tamanho que se encontra hoje. Em 2005, deixou de ser uma sociedade limitada para se tornar uma sociedade anônima, quando adquiriu a Swift Armor, maior frigorífico da Argentina. Desde então, a JBS só foi avançando no cenário mundial, e as aquisições estratégicas consolidaram sua posição como líder global. Entre 2013 e 2014, a JBS continuou realizando importantes investimentos que, consequentemente, agregaram valor ao seu portfólio de produtos e à sua estrutura operacional. Como as operações da JBS não se restringem somente ao território nacional, boa parte de suas receitas e despesas está atrelada a outras moedas. Por isso, para minimizar o risco da perda da companhia e de suas controladas, com exposição essencialmente a oscilações das taxas de câmbio e às variações dos preços de commodities, a empresa contrata os 4 tipos de instrumentos financeiros derivativos, firmando operações a termo, futuro, swap e opções. O risco se dá principalmente nos mercados norte-americano, australiano e brasileiro. Os riscos da companhia não se limitam somente aos riscos de mercado, pois o comércio de animais vivos está sujeito a surtos de doenças, ao custo de alimentação desses animais e às condições meteorológicas. Outro risco no qual a empresa incorre é a mudança das preferências alimentícias do consumidor. As tendências do setor alimentício mudam frequentemente e o fato da companhia não conseguir prever, identificar ou reagir a essas mudanças poderia acarretar a redução da demanda e dos preços dos produtos. Por fim, a JBS também está submetida a fatores que não dependem de seu controle, como a imposição do aumento de tarifas, greves ou outros eventos que possam afetar os portos e meios de transporte, como a sabotagem de produtos da companhia. Temos aqui a composição acionária em 2013. A empresa não possui ações preferenciais, somente ordinárias. Se compararmos com 2014, podemos observar que aumentou a quantidade de ações em circulação e a porcentagem de acionistas minoritários, pela recolocação de ações de tesouraria no mercado e pela venda de ações feita por acionistas controladores. A respeito do controle da empresa, a FB Participações S.A. e o Banco Original detêm 41,11% das ações ordinárias. A JBS tem como acionistas controladores o fundador da empresa, João Batista Sobrinho, e seus filhos, Joesley Batista e José Batista Júnior, juntamente com todos os outros que atuam pelo grupo JF Investimentos.
Pode-se observar que o BNDES também possui uma grande porcentagem das ações da empresa, adquirindo uma participação cada vez maior ao passar dos anos, sendo sua representatividade na composição acionária da JBS em 2014 de 24,58%. A relação entre a JBS e o BNDES é alvo de polêmica. Segundo os críticos, só a relação com o governo pode explicar o crescimento do grupo. Entretanto, Joesley Batista rebate, dizendo que o problema é que as pessoas não são capazes de atribuir o sucesso à capacidade de fazer as coisas e afirma que o BNDES é apenas sócio investidor. A injeção bilionária do banco estatal deu enorme fôlego para as grandes empresas frigoríficas. Segundo a notícia, o governo, o BNDES e as prefeituras articularam um esquema de favorecimento escandaloso de empresas como Marfrig, JBS e Brasil Food, que, financiadas com o dinheiro público, estabeleceram uma verdadeira máfia sobre o setor, às custas do desenvolvimento econômico do país. Até então, as operações do BNDES eram mantidas em segredo, sendo a medida de transparência vetada pela atual presidente Dilma Rousseff. No entanto, nesta terça-feira, 26 de maio de 2015, o Supremo Tribunal Federal impôs fim ao sigilo das operações do BNDES com a JBS, exigindo que fossem liberados os dados de contratos com o grupo, alegando que tais operações de crédito não estão cobertas pelo sigilo bancário. Recorrentemente, a JBS é acusada de estar ligada ao PT. Há quem diga até que o filho do ex-presidente Lula é o dono da JBS. Em 2012, a empresa foi questionada por comprar a empreiteira Delta. A questão é, por que o maior frigorífico do mundo comprou uma construtora que, além de envolvida num escândalo de corrupção, está tendo suas obras canceladas? Bom, no começo deste ano, a empresa também esteve nas manchetes. Foi apontada de usar recursos aplicados pelo BNDES para doações a campanhas políticas do ano passado, sendo o PT um dos maiores beneficiários. Mas a repercussão da JBS nos noticiários não acaba aqui. Ainda em 2015, o grupo JF, controlador da JBS, foi suspeito de estar envolvido na Operação Lava Jato, que investiga esquema de corrupção na Petrobras. Porém, o grupo afirmou que não tem nem nunca teve serviço prestado à Petrobras. Deixando a polêmica de lado, começaremos a analisar as demonstrações contábeis da companhia. Sobre seus principais modelos contábeis, como a JBS opera com o desenvolvimento de rebanhos, está sujeita a valorizar os seus ativos biológicos. A companhia realiza avaliação trimestralmente, com base no valor de mercado, conhecendo o ganho ou a perda do resultado do período em que ocorre. A JBS possui diversas investidas e, portanto, a contabilização do ágio em suas aquisições deve seguir um padrão. Todas as combinações de negócio devem ser registradas pelo método da compra. Na demonstração separada da investida, os ativos e passivos identificáveis são reconhecidos pelo seu valor justo. A diferença entre esse valor justo e o custo do investimento é o goodwill, que representa os ativos e passivos não identificáveis. Os ativos intangíveis são compostos em sua maior parte por ágio decorrente de expectativa de rentabilidade futura. A amortização, quando aplicável, é reconhecida linearmente com base na vida útil estimada dos ativos. São feitos testes anuais de redução no valor recuperável. Tratando-se do ágio decorrente da combinação de negócios, qualquer perda por redução no valor recuperável de ágio é reconhecida diretamente no resultado do exercício. A perda por redução no valor recuperável não é revertida em períodos subsequentes. Excluindo o ágio, a redução ao valor recuperável de ativos tangíveis e intangíveis é dada da seguinte forma: se o montante recuperável de um ativo calculado for menor que o seu valor contábil, o valor contábil do ativo é reduzido ao seu valor recuperável. A perda por redução ao valor recuperável é reconhecida imediatamente no resultado e é revertida caso haja mudanças nas estimativas utilizadas para determinar o valor recuperável. Sobre o reconhecimento da receita, o resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil de competência. A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber na comercialização feita da companhia e suas controladas. Ela é representada nas demonstrações do resultado líquido dos impostos, devoluções, abatimentos e descontos, bem como após a eliminação das vendas entre empresas do grupo. Tanto para 2013 quanto para 2014, foi emitido pelos auditores um parecer limpo sobre a JBS, indicando que todas as demonstrações contábeis estavam de acordo com práticas contábeis adotadas no Brasil.
e as normas internacionais de relatório financeiro emitidas pelo IASB. Sobre o balanço patrimonial da JBS, grande parte do aumento na conta caixa e equivalentes de caixa refere-se à aquisição de letras financeiras do Tesouro, adquiridos com instituições financeiras, fora o acréscimo de 77% em caixa e bancos. Nota-se também que créditos com empresas ligadas foram reduzidos pela metade se comparado a 2013. O passivo da empresa dobrou nos últimos 2 anos. A JBS praticamente duplicou a sua quantidade de empréstimos e financiamentos ao compararmos com 2 anos atrás, podendo representar até uma certa mudança na estrutura de capital. Em 2014, representaram praticamente 50% do financiamento total. A empresa aumentou exponencialmente o saldo a pagar de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro, representando um aumento em mais de 2.000% com relação a 2013 e de mais de 5.000% com comparação a 2012. Dobrou a dívida com fornecedores e aumentou em mais de 200% o débito com terceiros para investimentos. Seu capital social manteve-se inalterado nos últimos 3 anos e aumentou em quase 60% a reserva de lucros se comparado com o ano anterior. No ano de 2014, a JBS faturou aproximadamente 120,5 bilhões de reais, sendo que a maior parte dessa receita provém da comercialização de bovinos. Temos aqui uma simplificação das DREs dos últimos 3 anos. Feita uma análise vertical da demonstração do resultado da companhia, vemos que do total da receita líquida, 84,5% se refere somente ao custo dos produtos vendidos, sendo que 15,5% os restantes do lucro bruto. Da sua totalidade, a maior parte são despesas operacionais, deduzindo o IR e contribuição social. Resta à empresa um lucro líquido de apenas 2%. Ao fazermos a análise horizontal, tendo o ano de 2012 como base, vemos que em 2014 a JBS aumentou sua receita líquida em quase 60%. Seu lucro líquido aumentou em mais de 200%. É importante chamar a atenção também para o exorbitante aumento no resultado de equivalência patrimonial, que em 2012 havia sido de 836 mil, e em 2014 mais de 26 milhões, representando um aumento maior que 3.000%. Os resultados abrangentes são subgrupos do patrimônio líquido, destacando-se para a companhia o ajuste acumulado de conversão incontroladas e a variação cambial sobre investimentos no exterior. Tais valores são registrados porque há entidades fora do Brasil que se caracterizam como investimentos da JBS. Portanto, as variações cambiais em moedas estrangeiras deverão ser registradas em conta específica do PL. A DMPL nos mostra toda a movimentação ocorrida no patrimônio líquido num dado período, além da formação de todas as reservas. Nossa análise nos permite concluir que o patrimônio líquido da JBS se tornou maior em quase 11%. Notamos também que a companhia mais que dobrou seus dividendos propostos. Referente às reservas, a partir dos lucros acumulados, foram incrementadas tanto em 2013 quanto em 2014 as reservas de reavaliação e as reservas de lucro, esta como consequência em sua maior parte do aumento da reserva estatutária para expansão e também da destinação à reserva legal. A demonstração do valor adicionado visa mensurar o valor da riqueza gerada pela companhia, evidenciando sua distribuição entre os elementos que contribuíram para a geração dessa riqueza, e também a parcela da riqueza não distribuída. Por sua análise, vemos que, conforme os anos, o valor despendido com os insumos adquiridos de terceiros cresceu. Analisando a distribuição do valor adicionado, vemos que de 2012 para 2013, a JBS aumentou consideravelmente a remuneração do capital de terceiros e vem aumentando a remuneração de capitais próprios. Também é interessante notar que, ao decorrer dos últimos anos, a empresa vem reduzindo gastos com o pessoal. Ao fazermos a análise da déficit original, podemos concluir que o caixa líquido das atividades operacionais teve um aumento de 253% com relação ao ano de 2013, motivado principalmente pela variação das contas a receber e fornecedores. Já o caixa líquido gerado pelas atividades de investimento teve uma redução de 124% com relação ao ano de 2013, motivado em grande parte pela variação da conta de adições do ativo mobilizado intangível. Houve uma redução de 208% do caixa líquido gerado pelas atividades de financiamentos com relação ao ano anterior, ocasionada principalmente pelas variações das contas de empréstimos e financiamentos captados e pagamentos de empréstimos e financiamentos. O EBITDA corresponde ao lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização, permitindo avaliar o lucro referente apenas ao negócio.
portanto, representa quanto que a empresa gera de recursos apenas em suas atividades operacionais, sem considerar os efeitos financeiros dos impostos. É de grande importância na análise das demonstrações contábeis de uma empresa, uma vez que a análise apenas do resultado final, lucro ou prejuízo, muitas vezes é insuficiente para avaliar seu real desempenho no período, já que muitas vezes é influenciado por fatores difíceis de serem mensurados. Entretanto, pode dar uma falsa perspectiva sobre a efetiva liquidez da empresa, pois mostra o potencial de geração bruta de caixa, não o próprio caixa realizado. A companhia não apresentou seu EBITDA, divulgando apenas o EBITDA ajustado e os EBITDAs controladas. Isso às vezes pode levar os credores e potenciais investidores a terem uma visão distorcida do desempenho da empresa, pois em geral o EBITDA ajustado apresenta-se num valor maior que o EBITDA. Ao analisarmos os EBITDAs das controladas separadamente, somente a JBS Mercosul apresentou redução em seu EBITDA de 2013 para 2014. O aumento em geral do desempenho por unidade de negócio foi alcançado devido a alguns fatores, dentre eles redução dos custos de produção, racionalização do mix de produtos e canais de venda, bem como a realização de investimentos em inovação e em ganhos de eficiência. Os fluxos de caixa livres correspondem à movimentação do caixa com as atividades operacionais, mais o fluxo decorrente dos investimentos de capital realizados. Em geral, o fluxo das atividades operacionais tende a ser positivo, como acontece no caso da JBS. Percebe-se uma variação de aproximadamente 180% no fluxo de caixa livre da firma, indicando primeiramente que o caixa gerado nas operações é suficiente para financiar os investimentos de capital, e representando grande disponibilidade de recursos que poderá ser usada para remunerar o capital de terceiros e o capital próprio, e para investir tanto em seu capital de giro líquido quanto em seu investimento de longo prazo. Acreditamos que esse aumento significativo seja motivado pela vontade da empresa em expandir seu investimento no futuro. É importante considerar que o fluxo de caixa livre a longo prazo deve ser sempre positivo, uma vez que o contrário implicaria em dizer que a empresa não gera recursos suficientes para arcar com o compromisso assumido com seus financiadores. O fluxo de caixa das dívidas representa os pagamentos aos credores. Chamamos atenção para o enorme aumento referente à quitação de dívidas de 2013 para 2014, sendo uma variação de mais de 400%. O fluxo de caixa livre ao acionista quase dobrou no período, e a variação líquida de caixa aumentou em 50%, significando um aumento das disponibilidades da empresa. De acordo com a SAF Neto, o EBITDA pode ser considerado como uma proxy do fluxo de caixa operacional, a partir das informações da demonstração de resultado do exercício. Como já vimos uma vez que o EBITDA representa a geração operacional de caixa da companhia, percebemos que em 2014, tanto o EBITDA da empresa quanto o caixa operacional gerado aumentaram, representando o grande potencial do desempenho das operações da JBS. Ao analisarmos os índices de liquidez da empresa, que evidenciam a situação financeira frente aos diversos compromissos financeiros assumidos, começamos pela liquidez imediata, dada pela razão entre disponíveis e passivo circulante. Podemos concluir que a companhia tem capacidade imediata de pagamento de mais da metade de suas dívidas de curto prazo, tanto para 2013 quanto para 2014, o que geralmente não acontece entre as empresas devido ao baixo interesse em manter recursos monetários em caixa. Já a liquidez seca nos mostra a porcentagem de dívidas de curto prazo em condições de serem saldadas mediante a utilização de itens monetários de maior liquidez do ativo circulante. Geralmente, a fórmula é dada pelo ativo circulante deduzindo-se os estoques e as despesas antecipadas sobre o passivo circulante. Entretanto, o índice de liquidez da companhia é representado pelo nível de disponibilidades mais investimentos financeiros dividido pela dívida de curto prazo. O indicador de liquidez corrente nos diz quanto existe no ativo circulante da empresa para cada R$1 de dívida de curto prazo. Dado pela razão entre ativo circulante e passivo circulante, vemos que a JBS possui capital circulante positivo. Assim, conseguiria sanar suas dívidas de curto prazo com bastante tranquilidade nos 2 anos. Por último, o indicador de liquidez geral é utilizado como medida de segurança financeira da empresa a longo prazo, revelando sua capacidade de saldar todos os seus compromissos. Calcula-se pela soma do ativo circulante com aquilo que é realizável a longo prazo, dividido pelo passivo circulante mais exigível a longo prazo. A JBS apresenta, tanto para 2013 quanto para 2014, índices menores que 1. Portanto, no presente momento, a empresa não possui recursos suficientes para quitar todos os seus compromissos a longo prazo.
Temos dois principais indicadores de liquidez, corrente e seca, apresentam valores superiores a 1 para o ano de 2014, fica evidente que a empresa muito provavelmente não terá problemas com o pagamento de dívidas. Assim sendo, a empresa possui um bom grau de liquidez. Além disso, é notória uma substancial melhora no ano de 2014, com relação a 2013, que aconteceu em praticamente todos os indicadores, o que deve ser considerado como um sinal positivo para os credores. Muito embora os indicadores de liquidez da JBS tenham tido um resultado satisfatório para os dois principais índices, nota-se que seus concorrentes apresentaram um desempenho ainda melhor, o que pode indicar que se o setor vier a passar por uma grave crise no futuro, a JBS pode ser a primeira empresa a encontrar dificuldades. No entanto, a possibilidade da ocorrência de tal crise é bastante remota, podendo até ser considerada desprezível. Segundo os dados de 2013, a alocação em termo agregado dos ativos da JBS, bem como seus passivos, é bastante parecida com a alocação das outras empresas do mesmo setor. Nota-se que a JBS apresenta uma parte bastante significativa no ramo de alimentos e bebidas, cerca de 30% dos investimentos aproximadamente. Tratando-se dos retornos da JBS, começando pelos investimentos financeiros, a empresa possui aplicações financeiras com a finalidade de satisfazer os compromissos de caixa de curto prazo para a gestão diária de recursos financeiros da companhia e suas controladas, não para investimento ou outros propósitos. A empresa possui letras financeiras do Tesouro e certificados de depósito bancários pós-fixados. Para calcularmos os retornos da empresa, utilizamos os saldos médios dos componentes do investimento financeiro. Desse modo, temos que em 2014 o ROI financeiro foi de 12,86%. Como a empresa apresentou prejuízo com seus investimentos financeiros, tanto no ano de 2013 quanto em 2014 não houve imposto de renda incidente. Sobre investimentos operacionais, as receitas e despesas financeiras relacionadas a ativos e passivos operacionais podem ser evidenciadas a seguir. Ao calcularmos as margens operacionais, observa-se uma variação positiva da margem bruta do ano de 2013 para 2014, sendo este indicador responsável por apresentar quanto a empresa obtém de retorno nas vendas, retirando os custos das mercadorias vendidas e serviços prestados. Assim, quanto maior a margem bruta, maior a rentabilidade das vendas. Vemos que a margem líquida representa sobre a bruta entre 35% e 40% do seu valor. O giro do estoque representa quantas vezes o estoque é renovado durante o ano. O estoque da companhia apresenta um giro relativamente alto. Nota-se que a empresa melhorou no quesito eficiência, já que além do aumento do giro não foi observado falta de estoque. O prazo médio de estocagem é de mais ou menos um mês, sendo este período também o prazo médio de recebimento dos clientes da empresa. Todavia, podemos considerar o ativo da companhia estável como um todo. O giro do investimento da JBS em 2014 foi de 2,51. Utilizando os saldos médios para fins de cálculo, temos que o ROI operacional de 2014 da empresa é de 16,03%. Assim, o ROI total, sendo composto pela soma do operacional mais o financeiro, temos que, como retorno total, 15,41%. Ao calcularmos o ROI operacional sem imposto de renda, como esperado, vemos que ele seria bem maior, aumentando o retorno total de 15% para quase 20%. Com isso, concluímos que o imposto de renda diminui o ROI operacional em 25% e, por consequência, o ROI total em 22%. Dado que o custo da dívida é calculado como razão entre despesas financeiras e passivos onerosos, temos que o custo da dívida para a empresa em 2014 foi de 14,21%. Sobre o nível de endividamento da empresa, nota-se um aumento de 2% no índice de endividamento total de 2013 para 2014. O que significa que aumentou a necessidade da empresa por capitais de terceiros de um ano para o outro. Para calcular o retorno sobre o capital próprio, utilizamos novamente o saldo médio e dividindo o lucro líquido da empresa em 2014 por seu capital próprio do mesmo ano. Assim, obtivemos que o ROI da JBS é de 9,87%. Em vista da rentabilidade do patrimônio líquido e demonstrar a capacidade da empresa em remunerar o capital que foi investido pelos sócios, concluímos que, referente a isso, a JBS está muito bem avaliada. O grau de alavancagem financeira é dado pela divisão do retorno do capital próprio pelo ROI total. Assim, temos um GAF de 0,64. Portanto, como esse índice é menor do que 1, indica grau de alavancagem desfavorável pelo uso do capital de terceiros. Sobre o capital de giro líquido, percebemos uma redução mínima de 2013 para 2014 e aumento no capital circulante líquido de 13%.
O valor de 12 trilhões e 600 milhões para 2014 representa aproximadamente metade do passivo circulante deste ano. Em vista disso, somos levados a crer que a empresa está bastante saudável, indicando que seu passivo pode ser quitado uma vez e meia. Entretanto, CCL positivo indica também que parte do ativo circulante da JBS está sendo financiada com passivos de longo prazo. Sobre a dívida bruta da empresa, 34% é composta por dívidas de curto prazo, 66% por dívidas de longo prazo. Com as disponibilidades da empresa, a JBS ficaria com uma dívida líquida de 25 bilhões aproximadamente. Graficamente, podemos representar a composição do endividamento da seguinte forma. Como cláusulas dos covenants, temos incorrer em endividamento adicional caso a relação com o EBITDA seja superior a um determinado índice, pagar dividendos ou efetuar certos pagamentos a seus acionistas, consolidar ou celebrar fusão ou alienar todos os ativos a outra sociedade, entre outras. Agora vamos analisar o desempenho da JBS no mercado de capitais, comparando a cotação de sua ação JBS-S3 com o índice Bovespa. Em 2013, é possível observar uma queda no índice Bovespa de maio a julho. Essa queda foi acompanhada pela queda no preço da JBS-S3, que chegou a ter seu preço mínimo de 2013, no valor de 5,8. A partir de julho, a Bovespa foi se recuperando gradualmente, e a JBS-S3 teve uma recuperação mais forte, chegando a seu preço máximo em dezembro, no valor de 8,1. Em 2004, é possível observar que a baixa no índice Bovespa foi acompanhada pela baixa da JBS-S3, atingindo seu ponto mínimo em março, no valor de 7,2. O período de alta do índice Bovespa também foi acompanhado por uma alta no preço da JBS-S3, alcançando seu ponto máximo no valor de 12,05. Os acionistas da JBS podem projetar resultados futuros favoráveis, baseados nas informações que temos da empresa agora. Isso porque a empresa possui folga financeira, ou seja, não possui risco de quebrar no curto e médio prazo. Além disso, a crise econômica atual não deve afetar a empresa, já que ela comercializa um bem de natureza essencial, conhecido na economia como bem necessário. Embora a demanda deva sofrer certa queda, isso não deve preocupar demasiadamente os acionistas. Além disso, os investimentos que estão sendo realizados de maneira constante desde 2005 devem alavancar os resultados futuros de forma bastante satisfatória, visto que a empresa está em uma fase de crescimento bastante constante e saudável, e visto que os investimentos passados já estão se refletindo em resultados do presente. No entanto, é importante que seja feita ressalvas. Nunca pode ser feita previsões certeiras em um mercado tão dinâmico e tão veloz como o mercado de ações. Acontecimentos futuros podem ruir tais previsões de forma radical. O que agrava tal preocupação é o fato da empresa possuir muita participação política no Brasil, e também o fato de ter sido citada como possível envolvida em casos de corrupção. Embora nada provado, isto pode preocupar. Em suma, a JBS é sem dúvida uma bela oportunidade de investimento. Os indicadores estão saudáveis e a perspectiva é de melhora de resultados. No entanto, o acionista não deve se enganar. Como em todo investimento em ações, o risco existe. Os credores da JBS correm muito menos riscos que o acionista da mesma. O primeiro fato que nos leva a essa conclusão são os indicadores de liquidez da empresa, de importância ímpar para credores. Estão bastante saudáveis, o que evidencia que a empresa é claramente capaz de quitar seus débitos com credores de forma basta e tranquila. Outro fato que nos leva a acreditar em baixíssimos riscos para credores tem natureza estrutural, da forma de regulamentação econômica brasileira em caso de falências. Sabendo que, em eventual caso de falência da empresa, os credores serão os primeiros a recuperar parte ou o todo de seus investimentos, o risco é ainda mais minimizado. Acrescentando a isto o fato de a análise feita da empresa demonstrar que o risco da JBS quebrar ser bastante baixo, obtemos a conclusão de baixos riscos ao acionista. No entanto, ainda deve ser feita uma certa ressalva, já que boa parte dos empréstimos são de longo prazo. Não se deve concluir risco zero, isso porque é difícil prever o estado da empresa daqui a muitos anos. Muito embora atualmente as condições sejam bastante favoráveis, isto pode ser mudado daqui a 10 anos, por exemplo, de forma não tão improvável. O grupo vê a JBS como uma empresa bastante saudável, que pelo menos no curto prazo não deve passar por problemas de natureza financeira. Muito embora o longo prazo seja de previsibilidade bastante complexa, praticamente impossível, já que este é determinado por fatores que fogem do entendimento de praticamente todos. Se levarmos em conta que a empresa passa por um momento muito favorável e tem apresentado ganhos de eficiência, é de se acreditar que a empresa apresente resultados muito desejáveis nos próximos anos, até porque notou-se uma vantagem competitiva no custo da dívida,
da empresa em relação às concorrentes. Portanto, o grupo prevê um cenário tranquilo financeiramente para a JBS em um período relativamente grande de tempo.